Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta para mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Nós continuamos a estudar o 25º capítulo da obra, que tem o título Buscai e Achareis. Estudaremos agora o tópico Observai os pássaros do céu. Esse tópico é composto pelos subitens que vão de 6 a 8, dentro desse capítulo 25, e esses subitens trazem, por sua vez, uma passagem do Novo Testamento, seguida por 5 parágrafos com a explicação de Allan Kardec. Nós veremos hoje que esse item apresenta a condição humana no que diz respeito às recompensas do trabalho. E aí a gente vai perceber que essa relação é apresentada já no Novo Testamento com o ensino de Jesus, e na sequência Allan Kardec explica as palavras de Jesus, nos ensinando a interpretá-las, levando em conta essa relação do homem com o seu trabalho diante de Deus, diante de si mesmo, diante do meio em que vive e dos demais seres humanos. Temos aqui a orientação para o combate às nossas inquietações em relação às coisas materiais. E é justamente isso que nós vamos aprender. E é uma coisa relativamente simples. Essa inquietação acontece quando damos menos importância às coisas materiais. Aliás, desculpem, essa inquietação acontece quando damos mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Então, a orientação é simples, é fazer essa inversão de valor, nos conscientizando de que nós somos seres essencialmente espirituais. Então, agora vamos pensar um pouquinho naquela ideia de continuidade para podermos ir ao texto do Evangelho. Nós começamos a aprender como nós nos ligamos a Deus através do trabalho, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual, aqui no capítulo. Aprendemos o aspecto moral disso, dessa ligação. Agora nós vamos aprender o que devemos esperar ganhar com o nosso trabalho, qual é a recompensa que a gente deve esperar do nosso trabalho. Ressaltando que aqui o trabalho é entendido como qualquer tarefa, como qualquer atividade útil do espírito. Então, que tipo de recompensa esperar? É isso que a gente vai estudar aqui nesse item, nesse tópico do capítulo 25. Então, vamos à passagem de Jesus no Novo Testamento. Item: observai os pássaros do céu. Então, Jesus diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, nesse primeiro parágrafo aqui do Novo Testamento, a gente já percebe que para a questão material tem um desgaste. Todas as coisas materiais, sejam elas dinheiro, objetos, os nossos corpos, seja o que for, tem um desgaste. Isso se desgasta, se corrompe e acaba algum dia. Todas as coisas materiais são assim. Em contrapartida, as coisas morais, as coisas espirituais, aquilo que Jesus chama de tesouros no céu, não estão sujeitos a esse tipo de corrosão pelo tempo. Olha lá, nem a ferrugem nem os vermes comem. Então, olha só, Jesus termina dizendo: onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Se nós colocamos o nosso coração, o nosso sentimento voltado a coisas materiais que são finitas, que em um momento ou outro acabam, é um tanto quanto natural que a gente fique ansioso, que a gente fique um tanto quanto preocupado e permanentemente insatisfeito, porque a gente inconscientemente e até conscientemente a gente sabe que aquelas coisas terão fim, que essas coisas materiais se acabarão. Então é natural que a gente sinta essa tudo isso que a gente sente nos dias de hoje, essa insegurança, essa ansiedade.
porque estamos concentrados mais em coisas materiais, mais em acumular tesouros na terra através do nosso trabalho. A gente quer trabalhar para termos tesouros terrenos e esquecemos dos tesouros dos céus. Tem uma outra circunstância aqui nesse primeiro parágrafo. Ladrões desenterram e roubam. A gente guarda muito bem os nossos tesouros terrenos. Mas tem a questão da posse aqui na terra. Então, aqui na terra, a posse é passageira. Ela pode ser roubada, ela pode ser tirada, ela pode acabar em algum momento. No plano espiritual não é assim. Aquilo que é de posse do espírito, ninguém tira, ninguém leva embora. Não pode ser tirado do espírito aquilo que ele conquista. Então, vejamos, né? A introdução de Jesus, a gente parou um pouquinho nesse primeiro parágrafo, porque só nesse primeiro parágrafo a gente já tem todos os componentes que serão tratados no decorrer desse item. A diferença entre os bens materiais e os bens espirituais, na questão do desgaste e da posse, e aquilo que a gente almeja enquanto a gente está trabalhando aqui na Terra. Então, continua Jesus dizendo: é por isso que vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustentar vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento do corpo e mais do que as vestes? Olha só, né? Jesus chega no mais básico que a gente tem naqueles cuidados mais básicos, alimentação e vestes para o corpo. E ele diz assim: a vida não é mais que isso? Então não vos inquieteis. Não precisa se preocupar, porque a vida é mais do que alimento, é mais do que veste, é mais do que outras coisas. Vamos continuar com Jesus. Observai os pássaros do céu. Eles não trabalham, né? Eles não semeiam, eles não ceifam, eles não colhem, não guardam em celeiros, não acumulam, mas Deus os alimenta. E aí Jesus pergunta para a gente: não sois muito mais do que eles? Os pássaros são criaturinhas tão simples, né? E a gente não é muito mais do que eles na nossa condição de seres inteligentes, de espíritos que contribuem com a obra e que podem contribuir com a obra de Deus? Então, olha só, a gente é mais do que os pássaros e a gente sabe que Deus cuida deles, por que que a gente acha que Deus não cuidaria de nós? Continua Jesus: e qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado sua estatura? O côvado era uma medida usada na época de Jesus, uma unidade de medida, né? Como a gente tem hoje o metro, o centímetro, as milhas, as léguas, assim por diante, né? É uma unidade de medida. Um côvado era mais ou menos a distância que a gente tem o tamanho do antebraço de uma pessoa, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Isso era a medida de um côvado. Jesus está perguntando aqui: olha, a gente se preocupa tanto com certas coisas, mas quem de nós pode alterar em um côvado a própria estatura? Vejam, Jesus está querendo dizer para a gente: por que que a gente se preocupa tanto? Tem coisas que a gente não consegue mudar e a gente então fica com essas preocupações exageradas a respeito de coisas que muitas vezes a gente não pode mudar. Quem de nós pode, com seus próprios esforços, aumentar a nossa estatura? A gente não consegue. A gente tem então preocupações exageradas. Jesus está nos ensinando a nos livrarmos dessas, desses exageros em nossas inquietações, em nossas preocupações, porque, de novo, né, a gente volta a dizer, tem coisas que a gente não controla, tem coisas que a gente não pode controlar. Então não adianta a gente querer se preocupar demais, porque, inclusive, a preocupação tira de nós a efetividade no trabalho. A gente deixa de ser efetivo, a gente passa a ser um pouco menos eficaz quando a gente está muito preocupado. A gente deixa de agir com aquilo que a gente poderia de melhor. Bom, vamos terminando aqui com as passagens de Jesus. Olha lá, ele retoma a questão agora, né? Por que também as preocupações com o vestuário? Se em relação aos alimentos Jesus nos comparou com pássaros,
Na relação ao vestuário, ele vai nos comparar aos lírios do campo e vai dizer que esses lírios não trabalham, não fiam. E, entretanto, nem Salomão, que era um rei, né, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, de novo, né? A erva dos campos que lançada na fornalha significa que vai se deteriorar, vai acabar. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé. Então, Jesus tratou melhor nesses dois últimos parágrafos sobre a questão da alimentação e agora sobre a questão do vestuário. E agora ele colocou para a gente o elemento da fé. A gente precisa ter um pouco mais de fé para a gente se livrar das nossas inquietações. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Então, de novo, não nos preocuparmos pelo futuro. Olha que todos esses verbos estão no futuro. O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Os pagãos fazem o mesmo, aqueles que não acreditam em Deus fazem exatamente isso. Como que nós que somos cristãos, temos Deus como referencial, como que a gente age igual a eles? Não deveríamos. Deus conhece as nossas necessidades. Aqui Jesus, então, aprofunda a questão da fé que ele abordou no parágrafo anterior, para que a gente seja um pouquinho menos ansioso, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, de serenidade diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Não adianta se preocupar com o futuro. Deus sabe o que é necessário para nós. E a gente aceita essas coisas e trabalha com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos dá. Último parágrafo das passagens que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Que a gente está lendo aqui agora. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, nesse último parágrafo, a gente tem a conclusão do ensinamento de Jesus, dizendo: olha, o que vocês devem buscar primeiro em qualquer tarefa que estejamos desempenhando é o reino de Deus. Essa é a recompensa que a gente tem que querer. É isso que a gente tem que ter como salário: o reino de Deus. O resto todo vem por acréscimo. Esteja eu no meu trabalho profissional, no meu trabalho como esposo, como esposa, como filho, como pai, como amigo, como membro de uma casa espírita. Seja qual for o trabalho em que eu esteja, eu faço esse trabalho porque eu quero, como salário, o reino de Deus, como salário, a minha perfeição, a minha felicidade e o bem-estar das demais criaturas. Então eu busco primeiramente o reino de Deus. É nisso que eu tenho que ter o meu foco. E assim eu não vou me inquietar pelo dia de amanhã. Então, nós terminamos aqui, né? é, a parte em que Jesus introduz o tema, e a gente pode agora passar para as explicações de Allan Kardec, que virão de forma muito bonita em relação a esse texto, né? Então a gente já tem aqui o nosso foco e a gente vai agora ver com Kardec como é que a gente trata dessas passagens de Jesus à luz da doutrina espírita. A primeira coisa que Kardec vai colocar para a gente é uma nova interpretação, um novo direcionamento para as palavras de Jesus. Não interpretamos essas palavras ao pé da letra. Olha aí como Kardec começa o primeiro parágrafo, né, no subitem 7 aqui que a gente marcou na tela. Ele começa dizendo: interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e de todo o progresso. Então, se a gente interpretasse o que Jesus disse ao pé da letra, a gente poderia dizer: olha, Jesus está dizendo para a gente não fazer nada, para a gente ficar parado, sem trabalho algum, né? Esperar que Deus faça por nós. Se a gente fizesse isso, continua Kardec no parágrafo, nossas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Não teríamos progresso nem do corpo, nem do intelecto. E aí Kardec continua justificando: se tal for a sua condição normal na Terra,
jamais houvera ele saído do estado primitivo. Ele somos nós, né? O homem. Essa não é a nossa condição natural. O trabalho é uma lei. Se a gente ficasse esperando Deus fazer tudo por nós, a gente continuaríamos como homem, como homens em estado primitivo, né? Homens das cavernas. Então, se a gente fosse seguir ao pé da letra, a gente teria que viver sem fazer coisa alguma, sem o trabalho. Kardec continua dizendo: não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então, olha só, nesse primeiro parágrafo, Kardec está ensinando para a gente que a gente precisa interpretar de outra forma, e não na forma literal, porque se a gente interpretar na forma literal, significaria esperarmos inativamente e, ao mesmo tempo, condenarmos as nossas faculdades físicas e intelectuais. O pensamento de Jesus não pode se contradizer e nem contradizer as leis da natureza. Então a gente tem uma missão com o trabalho, e ela é colocada aqui nessa última frase, né? Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então esse parágrafo nos direciona para uma leitura de uma interpretação correta, a interpretação espiritual das palavras de Jesus, que a gente vai ver na sequência do texto. Parágrafo 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. É isso que significa as palavras de Jesus. A gente precisa confiar mais na providência. Continuar os nossos trabalhos, mas confiarmos mais na previdência. Porque ela nos socorre. Como ela nos socorre, está na sequência aqui do texto. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, veja, a gente não precisa se preocupar com as consequências daquilo que a gente faz aqui na Terra, em termos de trabalho, ou melhor, com as recompensas, com acumular as coisas, porque se vierem dificuldades, Deus nos ajuda, se não com aquilo que falta de material, pelo menos com as ideias, para que a gente possa vencer essas dificuldades. Então, aqui, esse segundo parágrafo fala para a gente sobre como funciona a previdência, a providência divina, melhor dizendo, né? Como Deus nos ajuda em relação às nossas tarefas aqui na Terra. Vamos seguir, porque agora esse parágrafo 3 vem falando um pouco mais sobre a nossa questão do trabalho em relação àquilo que a gente espera dele para nós mesmos. Olha que interessante a estrutura do texto, né? O que a gente tentava demonstrar ali, ou demonstrar não, ou resumir no nosso começo, né? Na introdução que a gente fez do estudo de hoje. A gente viu como funciona a lei divina agora. A interpretação correta das palavras de Jesus e o funcionamento da providência divina, como Deus nos ajuda. Agora a gente vai ver o homem consigo mesmo nessa relação do trabalho e a sua recompensa, que é o que a gente está percebendo aqui, né, desses ensinos que estão nesse item do capítulo. Então, olha lá. Kardec retoma de onde ele parou, né? Deus conhece as nossas necessidades e provê com aquilo que é necessário. Olha o homem no seu comportamento. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Aqui o homem consigo mesmo em relação às recompensas que ele tem do seu trabalho, seja ele um trabalho material, seja ele um trabalho espiritual. O nosso desejo nos chama frequentemente e a gente quer, mas a gente quer mais do que o necessário, a gente quer aquilo que é supérfluo. E é isso que nos deixa infelizes. Esse desejo incessante pelo supérfluo, que extrapola o nível do necessário. Aí o que acaba acontecendo? A providência, então, o deixa entregue a si mesmo, com esse conflito interno de sempre querer mais. Deus permite que a gente faça isso, que a gente sempre queira mais e que jamais estejamos satisfeitos por querermos o supérfluo, principalmente no âmbito material, né? E olha aí, ó, o texto grifado. Com frequência a gente se torna infeliz por nossa culpa
e por havermos desatendido a voz que, por intermédio da consciência, nos advertia. A nossa consciência nos diz: não precisa, é desnecessário. Mas a gente deseja, a gente quer, a gente se preocupa, a gente se inquieta com essas coisas, né? Nesses casos, Deus fala o sofrer, as consequências, a fim de que lhes sirvam de lição para o futuro. Então, as consequências, notemos aqui no texto, as consequências desse comportamento que a gente tem são a nossa própria infelicidade, são a própria ansiedade, porque a gente não impôs limite ao nosso desejo. E às vezes a gente tem como outras consequências, se quisermos assim pensar, os tormentos, às vezes, da imprevidência, às vezes da preguiça, às vezes do acúmulo exagerado de bens, porque dá trabalho cuidar de riqueza. Né? Porque a posse da riqueza influencia pessoas ao nosso redor que sentem de nós inveja, que sentem de nós raiva porque a gente não distribui, que esperavam que nós agíssemos de forma diferente com a riqueza, que assim vão direcionando para nós alguns tipos de sentimentos que também nos entristecem. Percebemos que amizades se ligam a nós apenas por interesse, entre outros relacionamentos, e assim por diante. Então vejam, né, que as consequências são diversas e acontecem de vários modos, e Deus permite que a gente volte ao equilíbrio dentro das coisas materiais. Então, olha só, esse parágrafo explica o funcionamento da lei divina diante do exagero de nossos desejos pelas coisas, principalmente pelas coisas materiais. As recompensas materiais que a gente espera. Nosso relacionamento em nós mesmos com o trabalho, né? Esse último não, perdão, esse quarto parágrafo vai analisar agora essa relação para com o meio ambiente, para com os demais homens, em relação aos ganhos, né, do trabalho. Vamos a ele. Olha só, já começa assim, né? O meio ambiente, o meio em que nós vivemos. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, o homem na sua relação com os outros homens e com o meio. A Terra produzirá suficiente. O nosso planeta produzirá suficiente para todos. Se nós nos guiarmos não pelo nosso desejo, como está no parágrafo anterior, não pelas inquietações de acúmulo e posse, mas se nós nos guiarmos pela lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Aí a Terra produz o suficiente para todos. Então, notemos, né, que a gente deve trabalhar num mundo no qual se coloca a lei de Deus para o bem-estar de todos. E isso está cada vez mais forte, mais evidente no nosso planeta, que passa por crise climática por causa do egoísmo dos homens, que querem mais e mais e mais e produzir mais e mais e mais, e as grandes riquezas na posse de poucas pessoas, forçando assim, né, cada vez mais o planeta a se desgastar, a se poluir para a riqueza de poucos e com muitos sofrendo, com muitos na miséria. Então, esse equilíbrio tem que ser percebido pela humanidade para que os homens vivam bem entre si e vivam bem com o meio ambiente que os hospeda. Vamos lá, vamos continuar um pouquinho o texto. Olha aqui, quando a fraternidade reinar entre os povos, inclusive entre as nações, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro e cada um terá o necessário. Então, esse é o mecanismo que se espera, né, dos homens na Terra. É isso que se espera dos homens em relação ao seu trabalho. Na sequência do texto, Kardec coloca o exemplo de um homem rico. O homem rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Olha que interessante esse exemplo, meus amigos. Se ele espalhar essas sementes, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Né? Então, olha só, se ele souber administrar e distribuir a riqueza frutifica para todos.
Se ao contrário ele quiser comer sozinho as sementes, se a desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Então, esse exemplo é muito interessante porque notemos a proposta do Evangelho não é nivelar todas as pessoas pelo necessário apenas, pelo básico. É dizer assim, a gente distribui as riquezas para que todos tenham o básico. Não, não é essa a proposta. A proposta é. Ah, e aliás, não é essa e nem deixar todos vivendo apenas com o mínimo, né? Não é essa a proposta do Evangelho. É encontrar o caminho para que a riqueza gere bons recursos para todos. E essa missão está nas mãos dos homens ricos. São eles que administram a riqueza e que têm que encontrar essas soluções de espalhar a riqueza como sementes, gerando empregos, gerando condições para as pessoas terem dignidade, gerando recursos para todos. É assim que ele lança sementes de riqueza para todas as pessoas. Então veja, o Evangelho não quer, a lei de Deus não quer a nivelação dos homens pelo básico, pelo mínimo, pelo necessário. Não. Nós devemos ter condições, todos nós, de vivermos bem aqui na Terra. Bom, então vamos seguir um pouquinho, porque Kardec vai fazer uma ligação agora disso se bem que a gente já tem um aspecto moral muito forte nisso, né, que é o aspecto do bem viver entre todos, mas olha como isso fica mais evidente quando a gente termina o texto. Daí o haver Jesus dito: Não acumuleis os tesouros na terra, pois que serão perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, né, explicando em outras palavras aquilo que Jesus disse, Kardec escreve: Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Aqui aparece o ensinamento espiritual, dar mais importância às coisas espirituais, ao bem-estar de todos, à manutenção do meio ambiente, do que à própria riqueza. Isso é espiritualidade. É enxergar o outro. Seja o outro o meio em que nós vivemos, o planeta, seja o outro o meu irmão, seja um outro espírito assim como eu. Então, esse parágrafo nos ensina a medir o valor de bens espirituais e materiais e priorizar o valor dos bens espirituais. E olha só que, do ponto de vista do Evangelho, a distribuição de riqueza para o bem-estar de todos, para o crescimento de todos, inclusive o crescimento material de todos, é uma aquisição espiritual. Por quê? Porque a gente rompe com o orgulho, com o egoísmo, e a gente passa a ver a sociedade, nós passamos a ver o outro, nós passamos a considerar o meio em que vivemos. E fazemos isso porque a lei de Deus nos ensina a fazer assim. Ora, não será um tanto melhor para todas as pessoas viverem dessa forma? Né? Tendo condições, tendo recursos? É isso que o Evangelho nos pede. É essa recompensa que a gente deve esperar. É uma recompensa que, no nível individual, para nós, sim, reflete progresso, tanto material quanto espiritual, mas que, ao mesmo tempo, é uma recompensa que coloca progresso para todos, nos dois níveis da vida, no material e no espiritual. É isso que a gente deve esperar como recompensa do nosso trabalho. Não termos essa visão estreita, fechada, egoísta de que o trabalho gera apenas para aquele que o faz. Passarmos a enxergar o trabalho humano como um trabalho em conjunto, como um trabalho que precisa trazer progresso para todos. Vamos encerrar então o quinto e último parágrafo, bem curtinho, Kardec concluindo o texto. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. É um parágrafo aqui de conclusão, né? Caridade e fraternidade não podem ser impostas, é isso que Kardec está dizendo aqui. Não podem ser, quando ele diz, né, que não podem ser declaradas em leis, a gente sabe, ou decretadas em leis, a gente sabe que a gente tem
caridade e fraternidade como é, princípios máximos do Evangelho e do Espiritismo. E que a gente sabe que a lei de Deus pede isso para nós. Mas o que Kardec está dizendo aqui é o seguinte: não adianta apenas ter uma lei escrita, seja ela uma lei divina, seja ela uma lei humana. Não adianta a gente colocar na nossa Constituição, aqui do Brasil e de todos os países, que a caridade passa a ser lei. Ora, se as pessoas não tiverem isso, essa propensão em seus corações, a caridade não será executada, ela não será praticada. Pelo contrário, né? Ficaremos sempre com o egoísmo. É isso que Kardec está dizendo. E o Espiritismo vem, segundo o codificador, para nos fazer sentir a caridade, para que ela seja um sentimento em nós e para que assim a gente possa então praticá-la. E aí a gente transforma o mundo que a gente vive através do trabalho na caridade. Esse item do Evangelho, portanto, é um item belíssimo, né? E esse último parágrafo que a gente acabou de ler é um parágrafo de conclusão, que nos diz o seguinte: trabalhar o coração para as coisas espirituais, amontoando nele a caridade e a fraternidade, as únicas riquezas verdadeiramente imperecíveis. Então, o coração tem que ser trabalhado na caridade. Esse é o trabalho do cristão. Trabalhe o coração para as coisas espirituais. Como? Amontoando nele as verdadeiras riquezas, caridade e fraternidade. Bom, meus irmãos, fechando aqui o nosso estudo, né? Não nos inquietarmos. Primeiro ensinamento de Jesus nessa passagem do Evangelho. Não há ensinamento mais atual do que esse para os nossos dias. Quanto que a gente vive inquieto, preocupado, ansioso. Que a gente vive o dia de amanhã. Vivemos ansiosos esperando o que o futuro nos reserva. Ora, e Deus não sabe as nossas necessidades? Por que tanta inquietude? O dia de amanhã, que jamais nos pertenceu, tem nos tirado a paz do dia de hoje com muita frequência. Nesse texto, nós vimos Jesus e Kardec ensinar que Deus conhece nossos desejos e necessidades, no que diz respeito desde as coisas mais básicas até as supérfluas. E aprendemos que devemos trabalhar em agradecer mais pelo que temos, em trabalhar em dividir mais o que temos, seja dons espirituais, sejam bens materiais. Aprendemos a viver o dia de hoje e aprendemos a ter fé na providência divina. Esse é o trabalho que reúne os tesouros de serenidade, de caridade e sabedoria, nos elevando a Deus através das obras terrenas bem executadas e bem aproveitadas. Pensemos bastante nisso, esse é um aprendizado diário. Vamos em frente, não é? Muito bem. Fica o nosso abraço fraterno, como sempre. Agradecimento pela companhia nos estudos e o convite para continuarmos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima semana, o item final desse capítulo 25. Um abraço fraterno mais uma vez e até logo mais.